Deuteronômio está lá no Antigo Testamento, é o 5º livro da Bíblia, faz parte do Pentateuco, os 5 livros de autoria de Moisés. Capítulo 6 de Deuteronômio. Quem encontrou, diga amém. Muito bem. Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, para que os cumpras na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que ordeno a ti, a teus filhos, a teus netos, todos os dias da tua vida, a fim de que os teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, e cuida de pô-los em prática, para que te vá bem, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da casa e nas portas. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, grandes e boas cidades que não edificaste, casas cheias de bens que não encheste, poços abertos que não cavaste, vinhas e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que estão ao redor, pois o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te não destrua sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, bem como os teus testemunhos e estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que te vá bem e entres e possuas a boa terra que o Senhor jurou dar a seus pais, expulsando da tua frente todos os teus inimigos, como o Senhor tem dito. Quando teu filho te perguntar no futuro, que são esses testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou de lá com mão forte. À nossa vista o Senhor fez grandes sinais e terríveis prodígios contra o Egito, contra Faraó e contra toda a sua família. Mas ele nos tirou de lá para nos trazer à terra que, com juramento, prometera a nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos para temermos ao Senhor nosso Deus, para que tudo nos corra bem, para nos guardar em vida como hoje se vê. E será justiça para nós, se cuidarmos de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como Ele nos tem ordenado. Amém. Esse texto é porque hoje é o dia da criança e é o culto de missões. O capítulo 6 de Deuteronômio mostra a preocupação de Deus com a geração futura. Deus está dizendo o seguinte: eu coloquei vocês na terra, cuidado para que os filhos de vocês não se percam.
Porque os filhos de vocês já vão nascer na terra boa. Vocês nasceram na terra ruim, eles vão nascer na terra boa. Vocês vieram de uma escravidão, eles já vão nascer na terra que mana leite e mel. E tudo isso que para vocês é fantástico, é estupendo, é glorioso, é maravilhoso, para eles vai ser normal. A liberdade para vocês é uma conquista que não tem preço. Para eles, liberdade é uma coisa comum, eles já vão nascer nela. Então tenham o cuidado de ensinar a eles para que eles não se percam. É isso que Deus está dizendo. Então eu quero hoje falar sobre missões domésticas. Durante muito tempo nós falamos de missões transculturais. Missões transculturais é quando a gente vai para outros países, outras culturas. E nós não estamos errados de falar sobre esse tema, porque quando a gente lê o Ide de Jesus em Marcos 16 e 15, ele diz: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então as missões transculturais estão ali. Mas quando você vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, aí você encontra as missões urbanas, quando Jesus diz: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, cidade local, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então nós nos despertamos para a missão urbana. E agora se fala muito de missão urbana. É a missão da igreja na cidade onde ela está plantada. Boa notícia! Deus nos plantou nessa cidade para abençoarmos essa cidade. Deus nos colocou aqui para sermos bênção para esta cidade. Isso é missão urbana. Mas eu quero falar sobre um tema que eu, pelo menos, não tenho visto alguém falar, mas é importante, que é a missão doméstica. Nós temos que ser missionário na cidade, temos que ser missionário em outros países, mas temos que ser missionários dentro de casa também. E a missão doméstica nunca se fez tão urgente e tão necessária quanto nessa geração. A geração do século 21 está convivendo com muitas coisas nocivas de forma normal, aceitável. Porque essa garotada que nasceu recentemente, elas já estão convivendo com um sistema que considera normais muitas coisas que nós sabemos que não são normais. E nós estamos vivendo uma geração diferente. E com esse texto, eu quero pensar um pouquinho sobre as missões domésticas. E se tivesse que dar um tema, eu diria, repita comigo aí, apresentando Deus aos nossos filhos. Aí eu vou perguntar e não quero que você responda. O teu filho conhece o teu Deus? Essa é a grande pergunta de hoje. A gente quer que o mundo conheça Jesus. A gente quer que as nações conheçam a Jesus. E a pergunta hoje é, e o teu filho conhece Jesus? É comum que os pais se preocupem com o futuro dos filhos. É comum que a gente se preocupe com quem eles vão casar. É comum que a gente se preocupe qual profissão eles vão escolher. Onde eles vão morar depois que se casarem. Se vão ter casa própria, se não vão ter. Isso é comum. Mas a grande preocupação que Deus quer aqui desse povo é que tipo de crente os nossos filhos serão. Sim, porque eles vão se casar, eles vão ter profissão, mas eles precisam ser crentes. E a pergunta é, que tipo de crentes eles serão? Será que eles terão a mesma formação que nós, a mesma visão que nós sobre Deus ou não? Essa é a pergunta de hoje. E por que Deus está nos comissionando para uma missão doméstica? Diga comigo, a missão doméstica é fundamental. Porque cultura vem de berço. O que é cultura? É aquilo que a gente aprende, mas aprende quando? Desde pequeno. Eu fui criado pedindo bênção para o pai e para a mãe. Levanta de manhã, bença pai, bença mãe. Não é só para o pai e para a mãe, para os tios também, para os avós também. E se meus pais estivessem vivos hoje, eu já com um pouquinho mais de 40, não saberia chegar perto dele e dizer, oi pai, tudo bem?
Eu tinha que chegar primeiro e dizer, benção, pai, beijar a mão dele, aí o assunto começa. Se não for assim, parece que não dá para travar um diálogo, porque é a nossa cultura. Eu fui criado assim, quando eu nasci, já era assim. E isso para mim se tornou um valor. Mas depois nós temos uma geração mais próxima, mais moderna, que já não tem mais esse costume, já não é mais hábito. Alguém não ensinou o filho a pedir bênção para o pai e para a mãe, e depois o outro também fez a mesma coisa, o outro fez a mesma coisa, aquela geração ensinou a outra geração, e agora ninguém toma bênção mais a ninguém. Chamar o pai de você era uma ofensa. A gente apanhava. Hoje não, os filhos chamam os pais de você e os pais respondem. Pai, você vai sair? Vou, meu filho. E meu pai, se eu dissesse, pai, você vai algum... Nunca disse, mas se eu dissesse, podia esperar que a mesada vinha. E não era mesada de dinheiro, não, era mesa mesmo. Mesada no meu tempo doía pra caramba. Mas era uma cultura. Eu nem estou dizendo se essa geração está certa ou se a outra estava certa. Eu estou dizendo que a coisa vai mudando e começa no berço. É no berço. Deus precisou de um líder para resgatar a nação de Israel, porque havia uma promessa, e a promessa era a seguinte: o povo vai ficar cativo por 400 anos, acabaram ficando 430, por causa de um vacilo de Moisés, eles vão ficar 400 anos escravos, e depois eles saem de lá, eu vou tirar eles de lá. Só que para tirar eles de lá, eu preciso de um líder. Onde foi que Deus foi buscar um líder? Deus foi buscar um líder no ventre da mãe. Deus buscou Moisés aonde? No ventre da mãe. A história da libertação do povo de Israel começa com o nascimento de Moisés. Porque os filhos do cativeiro já estavam acostumados com aquela visão. Para eles, cativeiro era normal. Imagina, 400 anos, mais ou menos, 360 anos, mais ou menos, 380 anos, mais de 300 anos. Aquela turma ali, todo mundo já tinha nascido no cativeiro. Eles ouviam falar de que um dia eles foram uma nação, mas agora eles estavam ali, para eles aquilo ali era normal. Aí Deus não podia pegar aquele camarada que já está achando normal a situação. Ele pega alguém que vem surgindo, que vem nascendo. Quando Deus precisa de líderes para revolucionar a história, Ele busca no ventre. Moisés foi um desses, Samuel foi um desses. Por que Deus busca a criança? Porque a criança está em formação, e quando Deus busca lá no ventre, Ele consegue formar esta pessoa com uma visão diferente da de todo mundo. Então, a cultura vem de berço. Se você pegar o texto bíblico lá do Êxodo, você vai descobrir que saíram de lá, do Egito, 600 mil homens. E quando a Bíblia fala de homens, ela está falando de homens que iam para a guerra. Era gente que tinha de 20 anos para cima. Foram contados no censo 600 mil. Desses 600 mil, todos nascidos no cativeiro, só 2 assimilaram a nova visão. Só 2 entraram na terra. Os outros morreram tudo. Porque eles estavam tão habituados ao Egito, que o Egito começou a fazer falta quando eles saíram de lá. E Deus dizia, tem Canaã, mas Canaã para eles não era muito importante, porque toda a experiência de vida deles era o Egito. Então, uma cultura já formada é muito difícil mudar. Então, onde é que Deus investe? Deus investe no berço. Ele pega lá do começo e levanta uma geração. Aí você descobre que aquele povo passou 40 anos peregrinando, e Deus disse o seguinte, eles vão peregrinar 40 anos, até que essa geração que está apegada ao cativeiro do Egito morra, para que os filhos deles, a nova geração, entrem em Canaã. Olha como é que Deus trabalha com esse negócio de gerações. Olha como é que Deus age, buscando lá do berço para levantar uma geração. E aí tem uma coisa, é que assim como Deus investe no berço para levantar novos líderes e uma nova geração, o diabo também investe lá. A ideologia de gênero, por exemplo, que foi barrada na Câmara dos Deputados, está nas nossas escolas, através de apresentações. O que é isso? Você é criança. O que é criança? Criança não é macho nem fêmea, é criança. Criança não é menino nem menina, é criança. Quando você tiver 15 anos, você descobre o que você quer ser. Se você quer ser homem, mesmo sendo mulher, pode.
Aí a gente olha e diz, isso é um absurdo. Absurdo para mim, absurdo para você. Mas para uma criança que está sendo formada, isso não vai ser absurdo, não. Eu assisti agora, não sei se foi ontem ou antes de ontem, um dia desse aí. Eu assisti um pedacinho do programa do SBT, Bom Dia e Companhia. Tem duas criancinhas que apresentam, dois atores mirins, não sei se eles são das Chiquititas lá ou se são da Patrulha Salvador, um daqueles ali. São dois programas do SBT. E eles estavam lá discutindo, o menino e a menina discutindo o seguinte, o menino, a cor do menino é azul e da menina é rosa. Aí eles trocaram de lugar, tinha um lado azul e um lado rosa. Aí o menino foi para o lado rosa, a menina foi para o lado azul e começaram a discutir entre eles e dizer o seguinte, tanto faz, não tem nenhum problema, cor é cor, qual é o problema do menino usar rosa e da menina usar azul? Não tem problema nenhum. E a gente vê duas crianças falando sobre isso na televisão, claro que eles estão sendo orientados, tem um ponto eletrônico, tem alguém dizendo o que eles têm que falar. Mas você olha assim e diz, isso aí é coisa linda, olha que coisa linda, nem preconceito tem. Mas isso é uma formação de cultura para os nossos pequenos, porque quando eles crescerem mais um pouquinho, a coisa para eles começa a se tornar normal. Porque já existe uma cultura na minha geração e na sua geração de que homem é homem, mulher é mulher. Menino é menino, menina é menina. Azul para os meninos, rosa para as meninas. Essa é a nossa cultura. Quando eles começam a misturar as cores, a ideologia de gênero já está embutida ali. Eu estou falando disso porque esse é um ponto, mas quantos outros pontos existem? Nós estamos vivendo uma geração que precisa ser evangelizada no berço. Nós precisamos ser missionários de maternidade. Nós precisamos ser missionários infantis. As nossas crianças precisam conhecer o nosso Deus antes que o mundo as leve para o outro lado. Nós precisamos ser missionários dentro de casa. Tem muita gente aqui da minha geração, não vou nem pedir para levantar a mão, que é a maioria. Mas muita gente aqui lembra que quando nós éramos crianças, nossos pais contavam histórias da Bíblia para a gente dormir. A gente cantava corinhos na igreja. Não tinha ministério de louvor como tem hoje. Quando aparecia, era uma equipe de corinho. Corinho é aquelas musiquinhas pequenininhas que a gente ficava repetindo na igreja. E a gente cantava, as crianças cantavam isso. Eu fui criado na igreja com um conjunto infantil, e esses conjuntos cantavam, aquelas coisas ficavam na cabeça da gente. Ficava. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. O nosso herói era Davi. Os nossos heróis, os meus heróis de infância, quando eu fui criado na igreja naquela época não tinha televisão, por isso que eu estou falando de uma geração. Estou falando de uma geração que veio conhecer televisão, eu vim conhecer televisão já adolescente. Eu estou falando de uma geração que não tinha telefone. Os primeiros telefones que eu vi era orelhão na rua. Depois eu tive contato com aquele de discar, lembra que você colocava o dedo assim, discava, e ele voltava, e discava, e ele voltava, aquelas coisas esquisitas que a turma olha hoje e diz, isso já existiu algum dia? É da minha época. Então nós não tínhamos muito para onde sair, não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais, a gente ficava preso ali. E onde é que a gente ia se alimentar? Ouvindo canções. E aquilo vinha para a nossa mente. Eu sou de uma geração que teve o privilégio de não conhecer mamonas assassinas. A minha geração teve o privilégio. As crianças do meu tempo não ouviram mamonas assassinas. Olha que privilégio que nós tivemos. Graças a Deus. Mas a cada dia que passa, o mundo vai ficando menor. No meu tempo, quando se falava, a gente não falava Estados Unidos, Europa, não, a gente falava o estrangeiro. Não era assim? O fulano foi para os estrangeiros. Não sei quem chegou dos estrangeiros. Sabe aquele cara ali? Ele é estrangeiro. Era assim que a gente chamava. Chamava de estrangeiro. O mundo não era conhecido. Hoje, qualquer criança está conectada com o mundo. O mundo está na palma da mão das nossas crianças. E isso tudo é maravilhoso. Mas é também muito perigoso. Porque estamos formando uma geração, e se a gente não arrumar um jeito de pegar os nossos valores e colocar na palma da mão dessas crianças, o que será delas daqui a 10 anos? Eu fui criado vendo o pastor no púlpito de paletó e gravata, e o meu sonho era ter um paletó e uma gravata, porque eu queria ser pastor.
Não sei se funcionou, mas que deu certo, deu. Estou aqui. Porque esse era o meu sonho de infância. O que você quer ser quando crescer? Quero ser pastor. Era um sonho. Porque era aquilo que me encantava. Eu via os pastores pregando e eu pensava, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir pregar? Será que um dia eu vou conseguir falar igual esses homens falam? O cara lê um versículo e fala tanta coisa, será que eu vou conseguir? E eu orei, eu pedi, e eu persegui esse objetivo, e Deus me deu. Não são todos os nossos filhos que serão pastores. Deus não está querendo que todo filho de crente seja pastor, que todo filho de crente seja pregador, que todo filho de crente seja obreiro, mas Deus está querendo que todo filho de crente seja crente. Deus está querendo que o teu filho tenha a fé que você tem. Deus está querendo que o teu filho tenha a visão sobre Deus que você tem. Mas isso se forma com uma geração. Cultura vem de berço. Quando você pegar a criancinha, Davi está chegando aí, né, Flávio? Rafael. Davi está chegando, né, Rafael? Quando Davi chegar, ao invés do Rafael ficar, dorme, neném, que a cuca vem pegar. Você esquece a cuca. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Daí a pouco o Davizinho está dormindo e você nem sabe, mas aquela canção vai ficando na cabecinha dele. E você vai colocando. A Bíblia diz, tu as inculcarás. Gente, isso é forte demais. Sabe o que é inculcar? É apresentar. É colocar na mente da criança que está sendo formada e dizendo, olha, o meu Deus é o teu Deus e o nosso Deus não é o Deus do mundo, o nosso Deus é diferente. É isso. Diga comigo. Missões domésticas são fundamentais. Porque o legado cultural é mais importante do que a herança. Herança é o legado patrimonial. São os bens. O legado cultural é diferente. Porque o legado patrimonial fica para a família. O legado cultural fica para uma geração. Fica para mais gente. Aí Deus está dizendo, quando vocês entrarem na terra que eu estou colocando vocês, procure passar um legado cultural para os filhos de vocês. A igreja precisa acordar para esse negócio. Eu acho que a igreja não devia ter essa divisão de prioridades ou de gente importante. Os convidados mais importantes ficam aqui, os menos importantes ficam ali. Mas se é para dividir, eu acho que a gente tinha que arrumar um lugar bem na frente para dar destaque para as nossas crianças. Eu até acho que a gente tinha que arrumar um lugar aqui perto do púlpito para as nossas crianças. Eu até acho que o nosso culto tinha que começar com as crianças e terminar com as crianças. Eu acho. Eu acho que os maiores cultos da igreja deveriam ser os cultos infantis. Sabe por quê, irmão? Porque eu e você já estamos prontos. Tem gente que não está muito na certeza, não. Eu e você já estamos prontos. Se arrancarem a Bíblia da nossa mão, não vão arrancar da nossa mente e nem do nosso coração. Se alguém pegar a tua Bíblia e rasgar, você vai continuar dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está na sua mente, está no seu coração. Mas se tirarem a Bíblia da mão dos nossos filhos, eles não vão conhecer a Deus. Porque Deus se revela na Bíblia. E a gente gasta muito tempo massageando o ego de gente velha. Deus está contigo, Deus está contigo. E no dia que você não diz, Deus está contigo, o cara diz, Deus me abandonou. Vai nessa tua força, o Senhor vai te ajudar. E o cara fica todo eufórico. No dia que você não fala, ele diz, mas por que o pastor não falou? A mensagem foi dura hoje. Não vou mais nessa igreja não. E a gente está gastando muito tempo com marmanjo e esquecendo dos pequenos. E Jesus cuidou de gente grande, cuidou dos adultos, e dos adúlteros também,
Ele cuidou, Ele perdoou, Ele restaurou, Ele fez muito milagre. Mas você não encontra Jesus abraçando os adultos, mas encontra Jesus abraçando criança. E ainda teve gente que foi atrapalhar. E não era gente de fora, não, eram os discípulos de Jesus. Foram atrapalhar, Jesus disse, sai daí, deixa as crianças vir. Prioridade para elas, porque das tais é o reino dos céus. E tem mais, se quiser entrar no céu tem que ser como criança. Sabe por quê? Porque o HD da criança ainda tem muito espaço. O HD da criança ainda está livre. Vamos encher esse HD com Deus, com a glória de Deus, com a palavra de Deus, com os princípios de Deus, com a presença de Deus. E depois você pode soltar. Faça como Joquebede. Joquebede ensinou o menino e depois soltou. O menino foi para o palácio, mas não aguentou. Quando ele já estava grandão, ele disse, quer saber de uma coisa? Eu não quero nada disso aqui. Eu vou sofrer, mas vou sofrer com o povo de Deus. Legado. Existem 3 maneiras de passar legado cultural. Diga comigo, pelo exemplo, pelos museus e contando histórias. Exemplo, versículos 12 a 19. Eu vou ler de novo. Olha o exemplo aqui. Vocês vão entrar na terra, então não te esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Isso é você, não é teu filho, não, você. Ao Senhor teu Deus temerás, tenha temor. A Ele servirás. Não seguirás outros deuses, porque o Senhor teu Deus é um Deus ciumento, zeloso, no meio de ti, para que a ira do Senhor não se acenda contra ti. Não tentarás o Senhor teu Deus. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, bem como os testemunhos e estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que te vá bem. Expulsa da tua frente os inimigos. O que é isso aqui? É a sua vida. As nossas crianças não vão aprender o que nós dissermos. Elas vão aprender com o que nós fizermos. Quando a criança chega na escola dominical e olha e não vê ninguém, 2, 3 ali, e só ela porque a mãe ou o pai veio trazer e foi embora para casa, ela só vem porque é obrigada. No dia que ela puder escolher, ela vai ficar em casa também. Quando a criança chega num culto de ensino e percebe que o culto de ensino é mais xoxo, porque não tem a celebração do domingo à noite, ela vai começar a entender. Culto de terça não é muito importante, não. Meu pai gosta do culto de domingo, então o culto de domingo é que é bom. Eu estou falando da frequência nos cultos, mas se você for pensar em outras coisas, não adianta você maltratar a esposa e dizer para o teu filho, ó, quando você casar, seja um bom marido. Ele vai seguir o teu exemplo. Não adianta você se rebelar contra o marido e dizer para a sua filha, ó, quando casar, seja uma boa esposa. Ela vai seguir o teu exemplo. O que a criança vê o pastor fazendo, ela vai fazer também. Tem muita criança aqui nessa igreja que está, às vezes na hora da pregação ali, sentado, às vezes até brincando, você olha assim e diz, ele não está nem aí. Quando chega em casa, ele vai falar para o pai ou para a mãe, o pastor falou assim, 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 assim. Já teve várias pessoas que vieram me dizer isso. Ela está ali, parece que está desligada, mas quem se desliga somos nós, adultos, que a gente tem muita coisa para pensar. Então, quando você está ouvindo, você está pensando no que você está ouvindo. Virou as costas, você vai pensar em outra coisa. Criança não. O HD está limpo, ela vai absorvendo o que está ouvindo. Ela está brincando aqui, mas o ouvidinho está lá. Você já viu que tem propaganda de televisão que não é feito para criança, mas quando começa a musiquinha, ela sai de onde estiver e vem para a sala para assistir? Porque aquilo chama atenção. E aquilo vai passando princípios, vai passando valores. Ei, o Espírito de Deus está dizendo para Raimundo e todo mundo hoje, acorda, porque estão roubando, estão saqueando os nossos filhos debaixo do nosso nariz, mas em nome de Jesus isso vai mudar, porque nós vamos passar um legado para eles vão conhecer o Deus que nós conhecemos. Exemplo, é o que eu faço, que as crianças da igreja vão querer fazer também. Se eu começar a dizer aqui no púlpito, gente, ser pastor é difícil demais. Eu só sou pastor mesmo porque fui chamado, mas ô coisa difícil. Meu Deus do céu, se eu pudesse escolher, eu não queria. As crianças que estão ouvindo, quando o papai disser, ó, você vai ser um pastor, ele diz, Deus me livre, o pastor disse que isso é ruim. Eu fui criado ouvindo os pastores dizer, irmãos, o maior privilégio que eu tenho é servir como pastor.
Os pastores diziam, Deus me chamou, irmão. Eu ainda me lembro do dia da chamada. Os pastores davam testemunho do dia da chamada. Eu já estou com a ideia aqui. Eu acho que eu vou reunir as crianças dessa igreja e vou contar minha história de vida para eles. Qualquer dia desse. Arrumar um jeito de contar. Porque eu ouvi os meus pastores dizendo, Deus me chamou, eu me lembro daquele dia, eu chorei demais. Oh, que dia maravilhoso. E eu ficava, será que um dia Deus vai me chamar também? Não foi todo mundo da minha época que virou pastor, não, mas tem um bocado que está pastoreando por aí. Sabe por quê? Porque quando Deus chamou, nós já estávamos preparados. Alguém já tinha buzinado no nosso ouvido e dizendo, quando Deus chama, é bom demais. Quando Deus chama, é coisa maravilhosa. Ah, quando Deus chama, a gente nunca mais esquece. Aí no dia que Deus chamou, eu estava lá para dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu vou até o fim contigo, eu não abro mão de te servir. Exemplo. Segunda forma é construindo museu. Está aqui, ó, versículo 20. Quando teu filho te perguntar no futuro, o que são esses testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Quando o povo de Israel atravessou o Jordão, Deus deu algumas ordens interessantes. E uma delas foi, o sacerdote vai ficar no meio do rio. Os sacerdotes ficam no meio do rio. E o povo passa, porque se o sacerdote sair, o rio vem. Então deixa o povo passar. Quando o povo passar, os sacerdotes vão pegar 12 pedras do leito do rio, e vão levar para o outro lado do rio. E lá, do outro lado, eles vão edificar um altar. Para que isso? Isso é museu. No futuro, quando os teus filhos perguntar, que altar é esse? De onde vieram essas pedras? Você vai dizer, isso é pedra do rio, meu filho. Do rio? É. Mas como foi que tiraram essas pedras do rio? Ah, é uma longa história, senta aí. Nós estávamos vindo, o Senhor falou, através de Josué, santificai. Vai contar a história. O sacerdote pisou na água, a água parou, o povo atravessou, o sacerdote pegou as pedras. Ah, quer dizer que Deus fez um milagre aqui? Fez. Museu é para a gente ver e lembrar. Não me responda, mas eu vou perguntar. Tem um museu na tua casa? Estou falando da sogra, não estou perguntando. Tem um museu na tua casa? Alguma coisa que conte a tua história? Tem alguma fotografia do dia que você foi ordenado ao ministério? Tem algum caderno de hino antigo? Tem gente que tem. Eu tenho lá em casa um bocado. Caderno de hino. Lembra do caderno de hino que a gente tinha? Aí a irmã ali tem também. Aí alguém vai, mas mamãe, o que é isso aqui? Isso é um caderno de hino. É que naquela época, minha filha, não tinha data show, não projetava no telão. Então a gente ia para a igreja e o pastor dizia, vamos ouvir a irmã cantar um hino. E a gente já estava com o caderno. Chegava lá, abria o caderno e cantava. Isso aqui é cópia para a gente fazer o melhor para Deus, para não errar. A gente olhava na cópia. Fui pregar numa igreja, não vou dizer aonde, mas foi recente. E aí puseram o Ministério de Louvor para abrir o culto. E começaram com o hino da harpa. Foi cantado hoje aqui, inclusive. Vamos cantar o hino 526. Aí todo mundo abriu a harpa, mas o ministro de louvor não conhecia a harpa, nem tinha a harpa. Aí ele cantou a primeira estrofe, na segunda estrofe ele esqueceu, aí emendou a segunda com a terceira, com a quarta, pegou um pedaço de cada uma, cantou, depois repetiu o coro umas 5 vezes e o povo com a harpa aberta, olhando, olhava para ele, olhava para a harpa e não saiu nada. Caderno de hino era para não acontecer uma bagunça dessa. O camarada tem a cópia aqui, não erra. Tinha alguns irmãos que se alegravam na hora que estava cantando, fechava o olho e errava. Aí tinha que voltar para a letra. Tem um caderno de hino na tua casa? Tem uma Bíblia velha lá? Toda riscada? Ou ela só é velha, mas você nunca usou? Tem uma Bíblia velha lá toda riscada? Você colocou o dia que você começou a ler aquela Bíblia? O dia que você ganhou ela de presente? Tem? Para você mostrar para o teu filho e dizer, olha aqui, ó, papai serve a Jesus há mais de 30 anos. Olha a data que papai comprou essa Bíblia aqui. Olha, meu filho, quando eu li a Bíblia pela primeira vez. Tem um museu na tua casa?
Tem lá uma cópia do diagnóstico daquela doença que você teve, mas Jesus te curou. Você tem um diagnóstico de antes e de depois, para mostrar para o teu filho e dizer: olha aqui, meu filho, olha o que Deus fez na minha vida. Aqui, ó, isso aqui é dizendo que eu tinha doença, isso aqui é provando que eu não tinha doença, e eu não tomei remédio nem fiz cirurgia. Eu fui à igreja e os irmãos oraram e Jesus me curou. Tem um museu na tua casa ou não tem? Mostre o que Deus fez na tua vida. Conte a tua história para os teus filhos. E por fim, contando história. Quando o teu filho te perguntar, versículo 20. Quando o teu filho te perguntar o que é isso, versículo 21, então dirás: nós éramos servos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão forte. À nossa vista o Senhor fez grandes sinais, terríveis prodígios contra o Egito, contra Faraó, contra a sua família, mas nos tirou de lá e nos trouxe aqui. O Senhor nos ordenou para cumprir os estatutos, para a gente temer o nome dele, e olha, isso vai ser bom, viu? Será justiça para nós se a gente cuidar de cumprir os mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como ele nos tem ordenado. Contar a história. É assim que a gente passa legado. Sentando. Meu pai me contou, eu era criança, pequenininho, não lembro quantos anos eu tinha, mas eu não sabia ler. Eu aprendi a ler com 7 anos, então não tinha 7 anos de idade ainda. Meu pai me contou da primeira vez que ele se encontrou com um Lampião. E eu nunca esqueci dessa história. Até hoje eu lembro quando meu pai se encontrou com o Lampião. Ele era criança e encontrou o Lampião e o bando lá no sertão do Pernambuco. História. Acrescentou alguma coisa? Não sei, mas é história. Mas é história. Quando eu fui para a escola que a professora começou a falar do Lampião, eu digo: já sei quem é Lampião, meu pai conheceu ele. Claro que não conheceu ele, viu ele, né? Encontrou com ele no meio do mato lá uma vez e pronto. E eu ria, porque meu pai dizia o seguinte: o Lampião disse para mim o seguinte: você não fala para ninguém que eu estou aqui, senão eu vou lá na tua casa e mato teu pai, tua mãe, teus irmãos, tudo. Você eu não mato não, mas eu destampo a cabeça. Aí meu pai contava isso e ria, e dizia: um cara com a cabeça destampada não sobrevive. Eu era criança e lembro disso até hoje. Mas lembro também de muitas vezes ver meu pai lendo a Bíblia. Salmo 71, ele era apaixonado pelo Salmo 71. Cantando aqueles cânticos antigos. Aqueles hinos que a gente não canta mais na igreja, mas ele cantava, está tudo aqui, ó. Tudo aqui. Eu não esqueço. Às vezes eu me lembro, parece que eu estou ouvindo a voz dele cantando. Às vezes eu me lembro da minha mãe cantando, eu fazia dueto com ela. Até hoje eu me lembro dos hinos que a gente cantava. Ficou na minha cabeça. E aquilo me ajuda a ser crente. Porque eu me lembro que muitas vezes minha mãe, no meio da luta, ela ia para a oração. Minha mãe não foi batizada nas águas porque a Assembleia de Deus não deixou. Nunca tomou uma santa ceia, mas era batizada com o Espírito Santo, falava em línguas estranhas e profetizava. E na última ceia, que a igreja vai participar na glória, mamãe vai estar lá para participar junto. Eu me lembro disso. Construa um museu na tua casa. Para terminar, grita aí o mais alto que você puder, vai lá e diga: os planos de Deus não se esgotam numa geração. É por isso que a gente tem que evangelizar os nossos filhos. Pastor, mas Jesus está voltando. Está voltando. Mas se ele demorar mais 40 anos, os nossos filhos vão estar tudo barbados, igual nós. Tudo não, só os meninos. As meninas não vão estar barbadas. Vão estar tudo velhão, igual você, igual eu. E se nós não tivermos passado para eles a palavra, o que será deles? Se Jesus demorar mais 100 anos, o que será dos nossos filhos e netos? Salmo 145, o texto diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Salomão disse em Eclesiastes 1:4 que uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece. Eu termino dizendo para você que a promessa que Deus fez para Abraão de dar a terra para os seus descendentes se cumpriu lá com Josué.
Mas passou por Isaac, passou por Jacó, passou por José, passou por Moisés, para se cumprir lá na frente. Boa notícia. Os planos de Deus na tua vida estão em andamento. Então não vai terminar quando você morrer, não. Os teus filhos vão dar continuidade, os teus netos vão dar continuidade. A bênção do Senhor não é só para você, é para a tua posteridade também. Coloque-se de pé. Às vezes eu fico perguntando, irmão carioca, o que será da próxima geração? Mas eu descobri a resposta. A próxima geração será o que fizermos dela. Os nossos filhos conhecerão a Deus da forma como nós apresentarmos Deus para eles. Hoje é dia de fazer missões domésticas. É tempo de inculcar aos nossos filhos os princípios de Deus. É hora de usar tudo para levar os nossos filhos ao Senhor. A gente tem que ser como Joquebede. Joquebede era uma mulher antenada, uma mulher conectada com o seu tempo. O menino nasceu e ela começou a ver o que está acontecendo hoje. Não, hoje o que está acontecendo é aquela velha rotina. As mulheres vão para a beira do rio Nilo, pegam os juncos e fabricam cestos. Mas não tem nada novo, não. O que está acontecendo hoje é isso. Então é isso que eu vou usar. Foi para a beira do rio, junto com as outras mulheres, pegou o junco, fez um cesto. Só que o cesto de Joquebede era diferente. A Bíblia diz que ela betumou o cesto, para não afundar. Fez do cesto um barquinho. Colocou uma cama bem macia. Deu uma mamadeira com muita sustância para o Moisés, para ele não chorar antes da hora. Depois que o Moisésinho estava alimentado. Moisésinho não. O cara já tinha 3 meses e o menino nasceu grande, daqueles caba grande que nasce grandão. Então já era um Moisésão. Botou o Moisésão dentro do cesto, colocou na água, chamou a Miriam e disse: vai olhando e veja o que vai acontecer com esse menino. Joquebede era uma mulher à frente do seu tempo. Enquanto os filhos das outras estavam morrendo nas mãos de Faraó, ela usou o mesmo sistema que matou os outros para salvar a vida do seu filho. No mesmo rio que os filhos das outras hebreias morreram, porque a Bíblia diz que Faraó mandava pegar os meninos e jogar no rio. No mesmo rio onde morreu muita gente, escapou o filho de uma mulher que agiu de forma diferente e pensou à frente do seu tempo. Vamos parar de reclamar da vida. Vamos parar de ficar olhando e dizendo: o mundo está perdido, os jovens estão perdidos, as crianças estão perdidas, os adolescentes estão perdidos. Não, os meus jovens não, os meus adolescentes não, as minhas crianças não, porque o mundo está perdido, mas eu não estou perdido. Eu tenho um Deus para apresentar para os meus filhos. E eu termino, eu queria ouvir a sua reação. Vamos lá, boa notícia! No mesmo lugar onde muitos fracassaram, os teus filhos serão abençoados. No mesmo lugar onde muita gente morreu, o teu filho vai ter vida e vai contar a história, porque o teu Deus está com ele. Vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena. Vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, eu te darei, eu te darei. Sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos.
cima de cada montanha. Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu sei que vai, eu sei que vai.